Olá! Hoje a gente vai mergulhar um pouco nas ferramentas, nas metodologias que estão, assim, moldando a administração pública moderna. O foco principal, análise de dados. A gente está se baseando num guia bem detalhado sobre leitura crítica de dados, sabe? E como fazer análises mais robustas nesse setor público. A missão aqui é clara: entender como os dados estão mudando a gestão, saindo daquele modelo antigo focado só em regra para um mais orientado a resultado, né? Onde a decisão tem que ter base em evidência. Ok, vamos lá. Essa capacidade de analisar a informação é, assim, fundamental para entender o que a população precisa, antecipar problemas e, claro, usar melhor o dinheiro público. Exato. E tem um ponto central nisso tudo que a gente chama de alfabetização de dados. Não é só saber mexer numa planilha, viu? É a capacidade de ler, gerenciar, analisar e até, olha só, argumentar usando dados. E isso hoje é essencial para todo mundo no serviço público, não só para o analista, sabe? Do operacional ao estratégico. Isso mesmo. E essa alfabetização leva direto para um negócio super importante: a leitura crítica de dados. Não é só olhar o número e aceitar. É questionar, né, de onde veio esse dado, quais as suposições por trás, tem algum viés ali? Entender o contexto é tudo. Exige pensamento crítico, lógica e tá aberto a ver por outros ângulos, certo? Precisamente. E para organizar essa leitura crítica, tem uma metodologia bem estruturada que é o ciclo de análise de dados. Ele tem fases bem definidas. Começa com definir bem qual é o problema, depois vem a coleta, e aí uma etapa que muita gente às vezes negligencia, mas que é crucial, a limpeza e preparação dos dados. Lidar com o erro, com valor que foge do padrão, dado faltando, nossa, isso dá trabalho, mas sem isso a análise não é confiável. Imagino, pular essa parte deve comprometer tudo que vem depois, né? Totalmente. Depois dessa arrumação, digamos assim, vem a análise exploratória, para entender os dados. Aí sim, partimos para a análise mais avançada, modelagem, usando estatística descritiva, inferencial, regressão, série temporal. Depende muito do problema. E no final, claro, visualizar e comunicar o que a gente achou. E implementar, monitorar o resultado. É um ciclo mesmo, uma coisa alimenta a outra. Falando em monitorar, entram aí os famosos indicadores de desempenho, os KPIs, né? São aquelas métricas que podem ser número ou qualidade para a gente ver se está indo no caminho certo, se está batendo meta. E aqui fica bem interessante. Para eles funcionarem direito, precisam ser SMART. Lembra? Específicos, mensuráveis, atingíveis, relevantes e com prazo. Vê exemplos como o do governo do Reino Unido usando custo por transação, satisfação do usuário. Isso mostra bem essa mudança de foco, né, para o resultado para o cidadão. Sem dúvida, mostra um foco claro no valor entregue ao cidadão e na eficiência, e isso conecta direto com outra metodologia-chave, o monitoramento e avaliação, o MA, de políticas públicas. O monitoramento é aquele acompanhamento mais de perto, contínuo, das atividades, das entregas, os outputs. Já a avaliação ela vai mais fundo. Busca entender os resultados que aquela política gerou na população, os outcomes, e o impacto final mesmo. Existem ferramentas para isso, como os frameworks de MA, tipo marco lógico, que ajudam a organizar essa análise toda, da atividade até o impacto. Sem MA bem feito, a gente corre o risco de continuar investindo em coisas que, bom, não estão funcionando como deveriam. Entendi. É tipo a garantia de que o dinheiro público está sendo bem usado e está gerando o efeito esperado, e não só sendo gasto. E depois de ter todos esses dados, analisar, monitorar, como é que a gente comunica isso de um jeito que funcione, que as pessoas entendam e que gere ação? É aí que entram duas coisas poderosas: a visualização de dados e o data storytelling. Gráficos, mapas, aqueles painéis interativos, eles ajudam a transformar um mar de números em algo que você bate o olho e entende. Mas só o gráfico bonito não basta, né? O data storytelling é a arte de combinar esses dados, os visuais, com uma narrativa. É contar a história que os dados revelam, de um jeito claro, que fique na memória e, principalmente, que motive as pessoas a agir, a tomar decisões. Faz todo sentido, não adianta ter informação se ela fica presa numa planilha ou num relatório que ninguém lê, né? Exatamente. Então, resumindo um pouco, ferramentas como KPIs, os frameworks de M&A,
Junto com as metodologias tipo o ciclo de análise e o data storytelling, tudo isso é vital para uma gestão pública que quer ser, de fato, eficaz, transparente e baseada em evidência. Fica bem claro que essa transformação não é só comprar software. Precisa de uma mudança cultural mesmo, né? De valorizar a leitura crítica, a alfabetização em dados em todo lugar. E o resultado disso é o potencial de ter uma administração pública mais ágil, que responde melhor ao que a sociedade precisa e que usa os recursos de um jeito mais inteligente. E, para a gente fechar, fica uma reflexão para o futuro, né? Com a inteligência artificial, a automação, entrando cada vez mais na análise de dados do governo, como que a gente garante que o olhar humano, o pensamento crítico, as questões éticas, que tudo isso continue sendo central na hora de decidir? Como achar o equilíbrio certo entre a eficiência que o algoritmo traz e o julgamento, os valores humanos, que são tão essenciais no serviço público? Fica aí a pergunta.